Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. O tema da noite é Halo Perdão. E na semana que vem falaremos sobre o Alto Perdão. As duas noites serão sintetizadas. E por quê? O tema de hoje à noite, Halo Perdão, é um tema muito extenso, requer de fato um seminário, porque há muitas vertentes para cada proposta que estaremos apresentando para compreender o que é o halo perdão. Não é alô perdão. Halo perdão, isto é, perdão aos outros. Não tem um alto perdão? Então, halo perdão, simplesmente é perdão aos outros. Para falar sobre perdoar a si mesmo na próxima sexta-feira. Então estaremos aqui esta sexta e a próxima. Iniciemos então a síntese do halo perdão. Muitas pessoas têm um desafio enorme em perdoar pelo simples fato que não sabem o que é perdão. Para darmos o perdão uma chance, vamos primeiro então explicar o que não é o perdão, para que não haja confusão na interpretação, no entendimento. Porque nós somos criaturas eminentemente racionais. Se não entendemos, não seguimos. Segundo o ínclito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, para que a fé seja inamovível, para que seja inquebrantável, ela é necessária ser racional. Isto é, precisamos entender para seguir. Nós não seguimos porque alguém mandou que seguíssemos, pelo menos do ponto de vista psicológico. Logo, vamos apresentar 5 pontos, que há muito mais, mas é uma síntese, do que não é o perdão. Primeiro ponto, o perdão não é anuência com o mal. O que é errado é errado. Com o seu perdão, você não está afirmando para o outro: eu concordo com o que você fez comigo. Se é errado, é óbvio que nós não concordamos. Com o perdão, o equívoco não passa a ser um acerto. Este ponto é de extrema importância. Porque para quem não entende sobre o perdão, parece que quando perdoamos, está tudo consertado. E não é. O erro continua sendo um equívoco de graves proporções, dependendo das consequências de quem o recebeu. Primeiro ponto, extremamente importante. Segundo ponto, perdoar não é a absolução do que foi nos feito. Quando você perdoa alguém, você não está absolvendo o indivíduo das consequências de seu erro. Este ponto é um dos mais importantes. Porque ao perdoar alguém, o indivíduo que não entende o que é o perdão, pensa que liberou o outro, o algoz, da responsabilidade de seus atos. E não liberou. E por que não? Porque quando nós infligimos a dor numa outra pessoa, na realidade estamos prejudicando a nós mesmos. É a lei da semeadura e da colheita.
quando eu faço mal a alguém, eu assumi um débito comigo mesmo. A frase, por exemplo, você me desculpa, não há como nós desculparmos a outra pessoa. O que é desculpar? É tirar o indivíduo da culpa. O prefixo des significa sair, nesse contexto. Você me tira da culpa, eu não tenho como te tirar da culpa. E por que não? Porque só nós mesmos, através de futuros atos, que vamos nos liberar da culpa, da dívida moral que assumimos perante nós mesmos. Desculpar alguém, perdoar alguém, não é liberar o indivíduo das responsabilidades do seu ato. Vamos apresentar um contexto para que vocês compreendam. Suponhamos que tem um aniversariante. Esse aniversariante convida 100 pessoas. A festa é americana ou brasileira? Vocês decidem. Brasileira. Brasileiro ou americano? Ah, então apareceu 200 pessoas. Continua sendo o mesmo número de convidados. Mas aqui nesse contexto, o convidado convida uma outra pessoa por conta própria, sem autorização do aniversariante. A festa está ocorrendo na casa do aniversariante, estão todos dançando. No meio dos altos convidados tem um ladrão. Este ladrão, enquanto está todo mundo dançando, percorre e faz um inventário para saber o que pode roubar. Vai abrindo as gavetas do quarto e encontra $1.000. Coloca o dinheiro no bolso, volta para a sala e continua dançando como se nada houvesse acontecido. Terminado a festa, o aniversariante começa a limpar a casa. Está muito feliz. E se dá conta que $1.000 desapareceu. Qual é o primeiro impulso do aniversariante? Telefonar para a polícia. Enquanto está discando 911, ele se dá conta, mas havia 200 pessoas nessa festa. Jamais descobrirão quem roubou o meu dinheiro. Então, desliga o telefone. O ladrão já se livrou da cadeia, porque a polícia não foi chamada. Passado alguns minutos, o aniversariante pensa, mas quem é o louco que esteve na minha casa, desfrutando da minha festa, dançando sobre a minha música, desfrutando da comida, da companhia, e ainda teve a coragem de usurpar-me $1.000? É um louco. Mas eu estou tão bem, eu estou tão feliz. Os meus amigos prepararam uma surpresa tão boa para mim, com o presente de amanhã, que seja lá quem for que me roubou, eu vou perdoar esse indivíduo. O ladrão agora, escutando de outras bocas, tem a certeza que não vai para a cadeia. E por quê? Porque a polícia não foi chamada. Segundo, foi até mesmo perdoado. O aniversariante desculpou. Isto livra da consequência de seu ato? É óbvio que não. E por quê? Porque quando nós prejudicamos alguém, prejudicamos a nós mesmos. É a lei da semeadura. Se você planta tomate, só pode colher tomate. É impossível plantar tomate e colher laranja, maçã, banana. Esta é uma proposta não espírita, é uma lei da natureza. Digo isso porque há pessoas que ingenuamente afirmam, eu não acredito nessas coisas. Estas leis não têm qualquer compromisso com a nossa aprovação individual. São leis da natureza, não são leis religiosas. Jesus Cristo foi um revelador da lei, como a Isaac Newton foi um revelador da lei gravidade. A lei sempre existiu, os objetos sempre caíram. Ele teve um insight de compreender que a maçã não estava caindo, ela estava sendo puxada por uma força, e ele nomeou essa força de gravidade. Nunca explicou o que era, mas deu nome a essa força de gravidade. Os objetos caíam antes de Isaac Newton? É óbvio que sim. Então, um índio que sempre viveu numa floresta, subindo numa árvore e errando qual galho pegar, não precisa de gostar de gravidade, crer na gravidade, até mesmo escutar a palavra gravidade, mas quando erra o galho,
que acontecerá com esse indivíduo? Vai cair, porque está sob a lei da gravidade. Assim são as leis morais. Logo, quando eu prejudico alguém, eu estou plantando para mim mesmo um prejuízo. Como que vai ser a consequência, no grau direto, do prejuízo que eu causei a outra pessoa? Então, o ladrão, sabendo que foi perdoado, não foi preso, acredita-se que está quite, está livre, se safou. Passado 3, 6 meses, o tempo não tem qualquer compromisso com a consequência, mas a colheita sempre vem. Um belo dia, esse mesmo ladrão está dirigindo o carro. Começa a chover, perde o controle do carro e acerta o carro no poste. Leva o carro para ser consertado. Quanto é que vai custar o conserto? $1.000. Naquele momento, o que está acontecendo? A lei de ação e reação. Está colhendo o que plantou. Mas na cabeça daquele indivíduo não vai ter o insight que está sob a lei de ação e reação. Vai dizer que foi a chuva, o meteorologista que errou na sua predição. Vai querer culpar todos, menos ele mesmo, de poder identificar o erro que ele próprio causou. Com o seu perdão, você não está absolvendo o indivíduo das consequências de seu erro. A pessoa que te prejudicou vai ter que reparar perante a lei. Não tem como se safar disso. Porque nós temos um senso de justiça natural. Quando vemos o erro, acreditamos que a criatura precisa receber uma corrigenda qualquer. A justiça tem que existir. A justiça sempre existe. Se a dos homens falha, a da lei natural jamais falha. Logo, com seu perdão, fique tranquilo, que a pessoa ainda responderá pela consequência do que fez. Agora, se você ficar sabendo que a pessoa está respondendo por aquilo que te fez, nesse momento não é também de comemoração. Eu não fiz, mas Deus fez por mim. Perdoei Maria, mas fiquei sabendo que ela caiu da escada, quebrou as 2 pernas. E isto não é perdão. Porque estamos nos regozijando com a infelicidade do outro. Recapitulação: perdoar não é concordar. Perdoar não é absolver. Terceiro, perdoar não é esquecer. Quantos indivíduos escutam? Quem perdoa, esquece. Se você de fato perdoou, você esqueceu de tudo. Dentro desta definição, para que o indivíduo pudesse perdoar de forma eficiente, deveria desenvolver qualquer doença neuronal na qual houvesse a paralisação das comunicações dos neurônios. Como o Alzheimer, por exemplo. Perdoei, tenho Alzheimer. Não consigo lembrar de mais nada. É óbvio que isto não é perdão. O indivíduo que tem Alzheimer vai paulatinamente perdendo, esquecendo as coisas de menores importância. A chave, um local, o endereço de casa. Começa a esquecer o nome das pessoas mais próximas, até que um dia esquece quem é o próprio indivíduo. Aí deixa de existir, porque você é a soma de suas memórias. Logo, perdoar não é esquecer. Mas nós espíritas sabemos da reencarnação. E ao entrarmos na carne, esquecemos do nosso passado, por um motivo muito providencial, para temporariamente esquecermos dos detalhes daqueles que nos prejudicou, ou daquilo que eu prejudiquei nos outros. Esquecemos dos detalhes, porque a emoção está lá. Uma desavença natural que temos com uma irmã, com um irmão, com o pai, com a mãe. Não sabemos identificar mais, na linguagem popular, não vou com a cara de cidadão.
Pode ser reminiscências de vidas pregressas. E antes de concluir o que é que essa pessoa me fez, a indagação mais correta é o que eu fiz a esta pessoa para termos essa animosidade natural. Ora, se o perdão não é esquecimento, devemos procurar esquecer? Como isto? O cérebro foi criado, desenvolvido, há quase 1,5 bilhões pela natureza. Para fazer o quê? Manter a informação do meio ambiente. Logo, algo que lhe aconteceu está impresso em seu cérebro. O objetivo funcional do seu cérebro é guardar informação. Se perdoar não é esquecer, o que devemos fazer? Para compreendermos isto, que seria uma palestra por si só, que eu vou sintetizar, temos que entender como que funciona o processo de memorização. Nós guardamos a informação por associação. Associamos o episódio com algo que nos afetou. Se não houve nenhuma emoção no episódio, você esquece com muita rapidez. Logo, a capacidade de você lembrar algo está na proporção direta do valor que você deu àquele episódio. Se algo lhe aconteceu e não teve nenhuma importância para você, esquece com rapidez. Se alguém hoje foi, por exemplo, comprar pão na padaria. Aqui na Flórida tem muito local para comprar pão fresco, né? Nós em New Jersey, espíritas mais endividados, que fazemos movimento lá naquele gelo, não temos pão com tanta facilidade assim, quente na padaria. Se eu perguntar, você lembra de quem você comprou o pão? É bem provável que não. Mas se naquele momento alguém tivesse lhe esbofeteado no rosto, quem lhe vendeu o pão, com certeza você lembraria. Porque estaria associado àquele episódio com a emoção forte da agressão. Então, a memória tem o valor que nós emprestamos. É um valor relativo, como os objetos. Os objetos não têm um valor absoluto, e sim um valor relativo. Se você compra este telefone no aeroporto, tem um preço. Numa loja de computador tem um outro preço. Vai no Walmart é um outro preço. No Target, outro preço. Não é um valor absoluto. É um valor relativo ao local. Os diamantes, que nós emprestamos o valor, é caríssimo. E por quê? Porque há uma instituição na Suíça, que é o Banco dos Diamantes, que controla a quantidade de diamantes no mercado. E por quê? Porque nós emprestamos o valor que o diamante tem por causa da raridade do diamante. Mas a raridade do diamante é uma ilusão que nós criamos, porque o banco controla a quantidade de diamantes no mercado. Compreenderam, então, o porquê que o diamante tem um valor relativo, os objetos? Assim são as memórias. Tem um valor relativo. É um valor que nós emprestamos àquele episódio. E, infelizmente, os indivíduos têm uma facilidade muito grande em dar um valor enorme às coisas ruins que lhe aconteceram. E um valor relativo pequeníssimo às coisas boas que lhe aconteceram. Vou dar um exemplo. Suponhamos a mesma festa. É o mesmo aniversariante. Agora, a festa é para brasileiro ou para americano? De novo os brasileiros? Então, 200 brasileiros. 199 dos convidados chegaram, agradeceram pelo convite, abraçaram e disseram: que festa maravilhosa. Adorei o bolo. A comida estava deliciosa. Muito obrigado. Estou imensamente feliz por ter participado da sua festa. Dos 200, 199 fala isso. Dos 200, ao sair diz:
Que festa péssima. Esse DJ, de onde você tirou esse cidadão? Parece que está tocando o pessoal da década de 20, as músicas mais atrasadas. Essa comida horrível. E vai embora. No outro dia, de quem que o aniversariante vai lembrar? É uma pergunta. De quem o aniversariante vai lembrar? Vamos falar como se estivéssemos dentro do corpo? De quem o aniversariante vai lembrar? Do cidadão. Mal agradecido. Um indivíduo. A pergunta é, como que pode a opinião de 199 pessoas contar menos para aquele indivíduo? É porque ele era convidado do convidado. Como que pode Mas eu quero lembrar das duas. a opinião de uma pessoa ser superior à opinião de 199 pessoas? Quem é que deu o valor àquela opinião? O aniversariante. Como que as pessoas fazem isso com tanta facilidade? Valoriza o mal que nos acontece para poder ignorar o bem que já foi feito. Psicologicamente, há um motivo para isso. Porque se é um mal que de fato nos aconteceu, queremos evitá-lo no futuro. Imagine você sair para comprar um carro e o vendedor desses que sabe classificar o indivíduo de ingênuo, inexperiente, o carro vale 20 mil dólares. Mas quem não entende absolutamente nada de compra, paga 35 mil pelo carro. E sai de lá felicíssimo, acreditando que fez um excelente negócio. Ao chegar em casa, começa a comentar com os amigos e se dá conta que deveria ter pagado 23, não 35, nem 20, nem 35, 23 traria por um bom preço. A pessoa agora se sente usurpado. Aproveitaram da minha ingenuidade. O carro até perde o gosto, né? Não quer mais dirigir, você perde o encanto com aquilo. Passado 3 anos, preciso de comprar um novo carro. Imagine se esquecemos da informação e encontramos com o mesmo vendedor. Tomara que não tenha nenhum vendedor de carro na plateia. E vamos ingenuamente deixar o indivíduo tirar proveito de nós? Pela segunda vez? Porque perdoar é esquecer? É óbvio que não. Nós retemos a informação e dispensamos a emoção. Reter a informação para que não aconteça de novo conosco, mas dispensamos a emoção. Porque se os indivíduos nos enganam, a primeira vez é a nossa falta de experiência. Mas permitir que as mesmas pessoas nos enganam várias vezes, aí já é culpa minha. Me engane uma vez, múltiplas vezes não. Daí tem que ter bastante maturidade, experiência, para compreender que nós não estamos num mundo de pessoas boas, evoluídas. Tem muita gente ruim. Pessoas sadomasoquistas. Têm prazer de ver os outros sofrendo. Ao contemplar a dor do outro, aplaca psicologicamente a própria dor. É uma psicose. Se você é um indivíduo que está sendo mirado por este, abra bastante os olhos. Então, a memória tem o valor emocional que nós emprestamos. Alguma coisa que lhe aconteceu quando você tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos de idade, e se hoje te perturba, é pelo valor emocional que você emprestou àquela memória. Um valor emocional altíssimo. Então, o que fazer? Compreender que toda vez que você lembra do episódio, você está se refazendo mal. Os neurocientistas fizeram uma pesquisa bastante interessante. Eles conectaram a cabeça de um indivíduo com elétrodos e os elétrodos estavam transmitindo a informação para um computador. E na tela do computador, eles estavam vendo
as correntes elétricas emitidas pelo cérebro. Um eletroencefalograma, eletro de eletricidade, porque o cérebro produz eletricidade, grama de medir, céfalo de cérebro, a medição elétrica do cérebro. E eles fizeram duas experiências. A primeira, colocou a cadeira e disse para o indivíduo, simplesmente olhe para a cadeira. E a pessoa ficou com os olhos fixos e saiu na tela do computador uma onda específica representativa do que estava acontecendo no cérebro daquele indivíduo. Segunda experiência, tire a cadeira, feche os olhos e pense na cadeira. E é claro que eles elucubraram que talvez as ondas que sairiam seriam menores ou maiores, porque eram duas experiências diferentes. Uma, a cadeira estava, a outra, o indivíduo estava visualizando a cadeira. Para a surpresa dos neurocientistas, a mesma onda eletromagnética saiu do computador. Isto é uma evidência científica que o cérebro não consegue distinguir do que você está vendo, do que está pensando. O que equivale dizer que, se alguém lhe bateu no rosto em 2000, passou-se 23 anos. A pessoa te bateu no dia 7 de abril de 2020. Me perdoe, 7 de abril de 2000. No outro dia, 8 de abril de 2000, você acordou pensando, como que aquele indivíduo teve a coragem de me bater? Não é possível. No 9º dia de abril, acorda magoado. No 10º dia, no 11º dia, agora já é 7 de abril de 2001, 7 de abril de 2002, e nós pensando no tapa que levamos. É 7 de abril de 2020, até hoje, magoado, ressentido. O que significa a palavra ressentimento? O prefixo re, fazer de novo. Eu estou ressentindo. E agora é 7 de abril de 2023. 23 anos se passaram. Quantas vezes a pessoa me deu um tapa no rosto? Uma só vez. Quantas vezes que eu fiquei me batendo? Multiplique 365 por 23 anos. Olha quantos tapas. Olha quantos tapas. São mais de 9.000 tapas. O indivíduo bateu-nos uma só vez. Por ignorância psicológica. Por falta de compreensão do que é perdão, nós estamos aqui 23 anos nos batendo. E a pergunta é, essa pessoa que te agrediu merece que você continue se batendo? Óbvio que não. Você é mais importante do que a outra pessoa. Se estamos lembrando o mal que a pessoa nos fez, estamos dando a esta pessoa o controle da nossa vida. Emocional, psicológica. Estamos nos rebatendo. Não é inteligente ficar lembrando do mal que nos fizeram. Não tem nada a ver com religião, com Deus. É uma questão intelectual. Como então esquecer? É a pergunta que se faz constantemente às pessoas que buscam psicoterapia. Ora, eis a técnica. Abrindo aqui um parêntese. Esse é um assunto que mexe conosco porque eu sou apaixonadíssimo pelo Espiritismo. O Espiritismo nos dá ferramentas psicológicas que estão muito mais além do que as ciências humanas. Tudo de graça. Eu acho que a gente deveria começar a cobrar. Porque as pessoas dão valor naquilo que é cobrado. Quando é de graça, não se cobra. Nós estamos numa área profissional da psicologia. Temos uma agência. 18 pessoas trabalham conosco. Abrindo aqui um outro parêntese. O país está entrando num colapso cultural. Para negócio, quem tem clínica psicológica está fantástico. Estamos com 18 pessoas.
se tivesse 50 pessoas, todas as 50 pessoas estavam ocupadíssimas. De tão loucas que as pessoas estão ficando. Em função do colapso cultural. Que nós espíritos temos que ficar com olhos bem abertos. E temos no movimento espírita essa terapia gratuita. Se compararmos com o que as pessoas pagam lá fora, o conhecimento fica muito aquém. Como esquecer? É a pergunta que se faz. Nós vamos praticar a recomendação de quem? Uma psicóloga do plano espiritual, Joana de Ângeles. Praticar a substituição do pensamento. Toda vez que vier o pensamento ruim, o mal que a pessoa lhe fez, não alimente aquele pensamento. A memória, para ela manter-se, para ela solidificar-se, para as comunicações neuronais fortificarem-se, é necessário relembrar, alimentar. Toda vez que você lembra de algo e fica pensando nos detalhes, o que você está fazendo? Alimentando aquela memória. Então o indivíduo deu um tapa. Ele estava vestido de camisa verde, estava muito quente aquele dia, eu vi que tinha uma pessoa do lado dele segurando uma chave, estava tocando essa música. Quando eu paro para refletir nos detalhes da memória, eu estou solidificando as comunicações neuronais. Então, o que fazer? Substituir a memória ruim por uma memória boa. Como é que nós lembramos de um tapa ou algo triste, ficamos tristes e deprimidos? Várias vezes, tanto quanto lembramos. Mas se alguém nos conta algo engraçado, emocionante, emocionamos uma vez, na segunda vez, na terceira vez, já não tem a mesma emoção. Já não rimos 10 vezes, 15 vezes. Veja o nosso vício de estar cultivando aquilo que nos prejudica. Então, vou substituir a memória negativa pela positiva. De que forma? Eis a técnica psicológica. Quando vier a memória do tapa, imediatamente lembre de algo bom que lhe aconteceu. E detém nos detalhes daquela ocasião. Não sei se alguém aqui já foi em Clearwater Beach. Lindíssimo aquele local. Vocês estão aqui no Inovador. Nós que viemos de fora, é no Jersey, aquele cheiro. Então, se eu lembro do tapa que eu recebi, imediatamente, aquele dia que eu fui lá em Clearwater Beach, a areia tão branca, o pé afunda, o pôr do sol. Com quem que eu estava aquele dia? A Rosângela estava me acompanhando. Ixi, a Rosângela é lá de Minas, ela me trouxe um queijo para a praia. Veio um vento, os grãos da areia sujou com queijo, comemos queijo com areia. Não podia faltar o café. Vamos então, entrando ali numa tangente, fazendo uma digressão de memória dos detalhes do algo bom que me aconteceu. E o que acontecerá? Com o passar do tempo, a memória negativa vai perdendo seu valor emocional. Toda vez que eu vou substituindo, ela vai perdendo o valor emocional. Quanto tempo vai levar? Depende, tudo é muito relativo. Do meu esforço, do tempo que eu fiquei cultivando aquela tragédia na minha mente. Se eu fiquei 3 anos relembrando, ressentindo, me rebatendo, é claro que 2 semanas de substituir não vai funcionar. É o início, mas eu preciso de acompanhamento. É um exercício mental que requer muita disciplina. Disciplina, nesse contexto, é consistência. Imagine que os indivíduos querem melhorar fisicamente, modifica uma dieta, vá para a academia. Olha que esforço que é, fisicamente, para realizar esse objetivo. Esse esforço mental é superior a isso, para vocês terem uma ideia. Mas qual é o benefício? Para quem está exercitando é saúde.
Para quem pratica a substituição, é liberdade daquele mal que nos ocorreu. Então, mais uma vez, quando vier a memória do mal que lhe aconteceu, substitui imediatamente pela memória de um bem que lhe ocorreu. Ao ano novo de 2022, tive a oportunidade de estar com meus amigos, estávamos todos vestidos de branco, numa praia. Quem é que estava conosco? Vamos viajando na memória do bem que nos aconteceu e vamos revivendo aquela emoção que é prazerosa. Por que ficar relembrando daquilo que é prejudicial emocionalmente para nós? Não tem nenhum sentido intelectual. Mas veja que é uma opção mental. Vou viajando naquela memória e com o passar do tempo, a memória vai perdendo aquele valor emocional ruim. Eu não deixo de esquecer do que me aconteceu, mas já não vai me perturbar como no início. Passado 3 meses, aquilo me perturba menos. 6 meses me perturba ainda menos. 1 ano me perturba ainda menos. Chega um momento que eu lembro do episódio. E por que eu lembrei do episódio? Estava assistindo a televisão, apareceu uma imagem, eu me lembrei do que me aconteceu, mas não me fez nenhuma reação emocional. Estava caminhando, vi um indivíduo. Não senti absolutamente nada. Claro que eu lembrei do episódio, porque a função dos meus neurônios é manter a informação. Mas a minha emoção já não está lá. Livrei-me daquele episódio. Quem é que pode fazer isso por você? Quem? Deus? Não. Jesus Cristo? Não. Seu anjo guardião? Não. Xanax? Prozac? Álcool? Quantas pessoas bebem para poder esquecer do episódio? Eu trabalhei 12 anos na cadeia. Eu tinha que passar todo o relatório das terapias para o promotor público e eu vi naquele período de 12 anos mais de 23 mil pessoas. E havia uma verossemelhança. As pessoas ali estavam em função do desespero. Tinham um problema, não sabiam como lidar com o problema e entraram no desespero. Para entender o que é desespero, é necessário entender o que é esperança. A esperança, temos aqui o verbo esperar, ânsia de ciência, ciência conhecimento. Ter esperança é saber esperar. Então, quando entramos no desespero, a gente não sabe mais esperar. Logo, eu tenho a certeza que o meu amanhã vai ser pior do que hoje. E para muitos, como é que eu vou lidar com aquela situação? Vou embriagar. E lembro de uma menina de 19 anos, que ela estava apaixonadíssima pelo High School Sweetheart. Terminaram o High School e o namorado disse: olha, você me desculpa, eu gosto muito de você, mas eu quero ter outras experiências. Ela então se desesperou. Comprou uma garrafinha de vodka, foi para um parque e ali ficou bebendo. E buscou a música bastante triste. Porque quando o indivíduo está deprimido, encontra a música para escutar. Né? Os hispanos encontram bachata. Já escutaram? Aquilo ali é um terror auditivo. Muda o ritmo, muda a música, mas o ritmo é o mesmo. Então você não sabe se começou a música, está na mesma, foi para a próxima. Horrível aquilo. Para os americanos pode ser o blues. Para brasileiro, sofrência. Sofrência. Olha a categoria musical. E é interessante porque as músicas nos induzem aos pensamentos. E a música, filme, livro, e nós aprendemos na literatura espírita, especificamente de André Luiz, que os compositores, diretores de filme, ao dormirem, eles desdobram do corpo e vão a regiões umbralinas a receber informação para poder transmitir para nós, para escutarmos a sofrência. Ou um filme de terror, naquele momento estamos com a mente ligada àquelas entidades das trevas. Por isso, temos que ter muita inteligência para selecionar
o que colocamos em nossa mente, através da música, através dos filmes. É um lixo cultural mental que nos controla. O indivíduo diz, não, mas eu sou superior, eu sou forte. Meus amigos, a influência é subreptícia. Você não se dá conta que aquilo está lhe influenciando. Ela entrou no desespero, encontrou a música deprimida, começou a beber. Depois de um certo ponto, ela resolveu ir para casa, passou por cima de algo, não sentiu o que era, estava bêbado, dirigiu até a casa, chegando lá também não deu atenção para o pai e para a mãe, subiu ao quarto. Passado alguns minutos, a polícia chegou. Ela se importou? É óbvio que não, porque esqueceu do problema. Sob as altas quantidades do alcoólico, foi para a cadeia, se importou? É óbvio que não, porque estava sob o álcool. Mas no outro dia, acordou com uma roupa que nós colocávamos anti-suicídio. Era a nossa responsabilidade. Às vezes, no final de semana, eu estava com a Lígia assistindo televisão e, de repente, vi uma chamada de um crime. Eu falava, amanhã eu vejo essa pessoa. Porque a pessoa entrava, eu era o primeiro a ver, fazer uma avaliação psicológica para saber se o indivíduo tinha condições de estar com a população normal. E por quê? Dependendo do crime, a tendência ao suicídio era tão forte que era necessário cuidados especiais. E que cuidado era esse? Colocávamos numa roupa fortíssima que não tinha como dobrar. E aquela roupa, ela não era lavada tão pouco. Então tinha uma roupa lá de 3 anos, usada por vários corpos, que o indivíduo tinha que usar sem cama, porque podia virar a cama e dar um jeito também de suicidar. Então era no chão mesmo com aquela roupa. Era esse estado que eu encontrava a pessoa. E tomava a decisão, tem que ficar aqui ou tem que ir para a população em geral. Uma pessoa de piegas, ai que dó, que compaixão, mandava a pessoa para cima. O que acontecia? O suicídio. Tem que ser muito racional. Pensar com o cérebro mesmo. Não ser piega, porque a gente compromete a vida das outras pessoas. Abrindo aqui um rápido parêntese, eu vejo isso na nossa comunidade brasileira. Um outro caso que aconteceu de um cidadão que foi o contrário. A mulher dele que trocou ele por 2 de 25. Que costuma ser o homem que troca a mulher de 50 por 2 de 25. Foi o contrário. Ela que o trocou por 2 de 25. Por 2 de 25. E ele ficou tanto desesperado, não dormiu por 3 noites, do cansaço mental, quando nós não dormimos. É perigosíssimo, porque perdemos a capacidade do discernimento. O que discernir? Diferenciar o erro do acerto. Ele então viu a esposa, foi premeditado, porque ele descobriu o endereço, passou com o carro 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e foi para o parque, jogou álcool por cima de si mesmo, tentou riscar o fósforo, mas no nervosismo não conseguiu colocar fogo no próprio corpo. Foi nesse momento que ele foi pego e assim foi levado. E aí qual é a conclusão que a pessoa chega nesse estado emocional? Começa a uivar de arrependimento. Por quê? Como é que eu mato uma pessoa que dizia amar? Primeiro, grande equívoco. Segundo, eu amo meus filhos e fiz o pior que podia ter feito para eles. Tirar a mãe deles. Terceiro, acabo de fazer meus filhos órfãos de pai também. Porque eu vou ficar aqui no mínimo 25 anos. Olha a tragédia que o indivíduo se viu nela. Então o álcool não é uma solução. E na comunidade, às vezes, nós vemos pessoas, casais que estão brigando, já chegou no nível da agressão física. E assistem àquela loucura, mas ninguém fica calado, ninguém fala nada. Escolhe o silêncio. Eles não têm o green card. Não são legais. Se chamar a polícia, vai ser deportado. Pois eu vi tanta tragédia naqueles 12 anos, que eu digo aqui para vocês. Antes deportar os 2 vivos, do que uma tragédia dessa. Porque os filhos que ficam para trás, eles também são mortos psicologicamente. Porque ficam eternamente se perguntando, o que é que poderíamos ter feito para evitar esta tragédia? Logo, se você vê uma agressão, chame a polícia. Para isto que a polícia está aí, para cumprir o seu dever. Porque nós podemos ser responsáveis pela nossa omissão.
Não, tudo hoje tem que justificar, né? Não é qualquer bate-boca não, viu, gente? Porque marido e mulher que concordam em tudo, deve ser algum defeito nas mãos de Deus. Porque nós somos eminentemente diferentes. E quando somos diferentes, enxergamos as coisas diferentes. E eis as discussões. Porque a nossa imaturidade psicológica faz com que impomos a nossa visão de vida a outra pessoa. Então o álcool não é uma solução. O que é a solução? A solução é substituir algo ruim que nos aconteceu pela memória de algo bom. E ficar pensando nos detalhes. Com o tempo, o valor emocional daquela memória vai desaparecer. Só você pode fazer isso por você, mais ninguém. Um profissional da saúde mental pode lhe mostrar o caminho, mas ninguém pode fazer isso por você. Escutamos várias palestras de pessoas que não estão envolvidas com religião, materialistas, e como se perguntam como é que esquece. Fazem estatísticas de livros religiosos, como o Bhagavad Gita, como a própria Bíblia, para saber quantas vezes a palavra perdão foi citada. No Evangelho, 63 vezes. Sabe qual é a raiva deles? Que em nenhum momento ninguém explica o que é o perdão, mas fala que tem que perdoar. É fácil falarmos para o outro perdoar quando não somos nós que estamos na situação. Uma mulher que apanha do marido, que é o embriagado contumaz, tem que perdoar. É você que está lá levando soco? É dificílimo. Logo, é um exercício mental, muita disciplina. Mas veja como o tempo é ingrato. Nós não entramos, estamos no terceiro item. Nem apresentei os 5 pontos que foi sintetizado para falar o que não é o perdão. Mas entremos aqui numa rápida definição, para que próxima semana falemos sobre o auto-perdão. Perdoar é libertar você mesmo da prisão de ódio que você criou para você mesmo. Uma prisão customizada. Por que customizada? Que de acordo com o seu valor emocional. O indivíduo que você tem ressentimento está onde nesse momento? Em Cancún? Num hotel 8 estrelas? Eu tinha um amigo que ele me dizia que ele hospedou num hotel 9 estrelas. Eu falei, 9 estrelas? Mas que hotel é esse? Era tão pobre. Tinha uma rachadura no teto que eu comia as estrelas deitado da minha cama. Hotel 9 estrelas. Esse indivíduo que talvez lhe prejudicou está balançando numa rede agora. Sequer pensa na sua existência. E nós, o que estamos fazendo? 24 horas do dia, pensando no que a pessoa nos fez. Se você perdoar um traidor, o traidor continuará de trair? Não. Porque o seu perdão não modifica a outra pessoa. Se você perdoar um ladrão, o ladrão continuará roubando. Porque o seu perdão não é para o outro indivíduo. O perdão é exclusivamente para você. Vai beneficiar o outro se o outro tiver inteligência de aproveitar. E mesmo assim terá que sofrer as consequências de seu ato insano contra você. Como eu disse, é um tema para seminário. Vou encerrar com 2 casos rápidos. Certa feita, estávamos trabalhando com uma pessoa que passou 13 anos da vida odiando a irmã. E com muita dificuldade para poder solucionar o desafio, ela nos disse que, certa feita, ela já tinha essa animosidade natural com a irmã, convidou a irmã, veio a irmã, o esposo,
para a casa dela. Ela é anfitriã. E a carteira do esposo dela desapareceu. O que ela fez? Na hora concluiu que foi ou a irmã ou o esposo da irmã. E aí desfizeram daquele único vínculo que tinha, a obrigação de tratar uma bem só porque eram irmãs. Imagine quantos natais, quantos anos novos, quanto aniversário, porque quando não tem afinidade com o outro, não convida. Telefona, cidadão vai estar aí? Ah, vai, então eu não vou. Desune a família. 13 anos disso. Até que um dia, ela tinha um sofá muito caro em casa e precisava do couro ser trocado. Veio o profissional trocar o couro, eis a carteira escondida na greta do sofá. 13 anos. Então não assume. Quando alguém lhe fizer alguma coisa, quando a informação sobre você vier de terceiros, analise muito bem antes de aceitar o que estão lhe falando. Analise a informação. Isso é uma palestra. Há um famoso antropólogo que escreveu um livro sobre o contrato dos toltecas. Eles falavam que uma das regras para a boa convivência é não assumirmos nada. Sempre analisar a informação. Impressionante como as pessoas têm facilidade de aceitar tudo que chega aos ouvidos. Analisar. A segunda, estávamos na Colômbia, numa universidade, com um teatro muito grande, tratando deste tema, num seminário. E no próximo ano, voltamos, estávamos hospedados na casa de um amigo nosso, e ao irmos em direção ao hotel, um amigo disse: eu não vou te levar, tem uma outra pessoa para te levar. Eu entrei no carro do cidadão, não entendi aquilo, estava hospedado na casa de um e fui para o mesmo local, no carro de outro. E esse senhor foi conversando comigo. Falei: eu estive no seu seminário ano passado. Eu fui porque eu estava sobre um fortíssimo problema. A minha esposa tinha depressão aguda, já tinha levado a psiquiatra, fez tratamento com psicólogos, e a nossa vida de casado foi aquela tortura. Ela sempre muito triste. E no ano passado, uma semana antes, ela me revelou o porquê da depressão dela. No início do nosso casamento, ela me traiu e ficou grávida. Eu sou apaixonadíssimo pela minha filha e descobri que a minha filha não era minha filha. Você imagine o meu estado de alma naquele momento. Não meu, o dele. Eu queria me matar. Eu queria matar ela. Mas aí eu pensei na minha filha, sem nós dois, e resisti aquela semana. Não sei quem me convidou, mas eu fui. E chegando no seminário, entendi o que era perdão. E cheguei à conclusão que ela se torturou por 25 anos. É claro que eu não concordei com o que ela fez, mas compreendi que ela tinha se autopunido durante todo aquele tempo. E o pior, achava que eu ia desamar a minha filha porque ela não é minha. E você veio me compreender. Aliás, o Espiritismo ele estava atribuindo a mim que nós não somos donos dos corpos. Nós estamos ligados através da alma. E logo, a minha filha está aí comigo, não com a outra pessoa. Somos uma família feliz. Superamos aquele momento. E hoje eu quis te transportar para agradecer você por suas palavras daquele dia. E nós encaminhamos o agradecimento ao Espiritismo que nos faz tão bem. Porque é uma doutrina libertadora. Nesse sentido, liberta de quem? Liberta de nós mesmos. Porque nós é que criamos as nossas prisões por ignorância. O que é ignorar? Desconhecer. Logo, substituir desconhecimento por conhecimento. Para isto, estudar, aprofundar, aprender e, acima de tudo, aplicar para fazer o bem que o Espiritismo veio fazer na humanidade. É por esse motivo que Castro Alves escreveu um belíssimo poema falando que
Gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que subleva, Roma encharcada de trevas esparcia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida, Cárpia Cartago a vida, ligada a grilhão cruel. Na Capadócia e na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando-se com Tifel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem mesmo Apolo encantador. O frio dormir em sombra, cessar a graça de deuses, não mais surgir outros deuses que não fossem do terror. Mas, quando o mal atingiu o apogeu da indiferença, disse Deus da altura imensa, faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando, para a história envelhecida, era o evangelho da vida sob as lições do doce Jesus. Tremeram dourados sólios, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas, ao invés do ódio contra o mal, contra a guerra, a mensagem do Cristo pedia à terra paz, bondade e amor. Começou o novo reino, horizontes infinitos descerraram seus aflitos perdidos nos escarcéus. Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos rumos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce e porfia, ao clarão de novo dia por escalar outros sóis. E a mensagem continua em seus sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos heróis. Espíritas, companheiros, da luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos no Espiritismo, na Boa Nova, o Evangelho da nossa redenção. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela paciência de nos escutar. Nossa.